O título dessa pregação é bem poético: Simples como as aves e os lírios do campo. Eu quero falar sobre vida simples. Sim, simplicidade. Eu creio que o Evangelho é simples. O Evangelho não é para os cultos, os intelectuais, não é para a academia. Não, o Evangelho é para o seu Zé, a Dona Maria, para o doutor, para o mestre, é para todos. Mas ele é simples, ele é simples. E o estilo de vida que Jesus propõe para nós também é simples. Agora, infelizmente, Deus simplifica e o diabo complica. Ou às vezes não é nem o diabo, às vezes é até a gente mesmo que complica. E eu queria te abrir os olhos nessa noite para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade da vida, para que você lute contra algumas coisas que querem complicar a sua vida. E eu espero, em nome de Jesus, que você, à luz do Evangelho de Jesus, do Sermão do Monte, você saia daqui com a vida mais simples. Amém? Então, hoje o convite é, agora, ativa a tua imaginação aí, ativa a tua imaginação que Deus te deu, para o bem, ativa a tua imaginação, e imagine agora que você vai subir um monte, você vai subir a montanha, e vai ouvir o Evangelho de Jesus, palavras de Jesus. Eu até quero te convidar a você, se não puder hoje, amanhã, ler Mateus 5, 6 e 7. Se eu pudesse, eu lia o texto inteiro aqui, mas daí ia ocupar aqui a minha meia hora só lendo o texto. Mas eu queria que você procurasse entender a simplicidade do Sermão da Montanha e da proposta de Jesus para o reino de Deus. E para isso, eu escolhi uma palavra para tentar ser mais pedagógico, tá? Quando você entender, quando você ouvir hoje cristianismo, você pode traduzir como evangelho, né, ensinos de Jesus, é isso. Eu usei a palavra cristianismo para fazer o contraponto com outros ismos que nós temos que lutar contra. Então, a primeira lição do Sermão da Montanha é mais Jesus, mais cristianismo e menos consumismo. Menos consumismo. Agora é aquele momento que algum marido vai dizer, viu, mulher, menos consumismo. Ou o contrário, algum vai dizer, olha, para de gastar. Mas olha o que Jesus diz sobre isso. Palavra de Jesus. Eu vou apenas ler. Não acumulem, Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se eu pudesse te dar uma dica, eu diria, sublinha a palavra, não acumulem. Eu não fui na sua casa recentemente, eu não fui lá no seu roupeiro, na sua área de serviço, mas eu desconfio que tem muita coisa acumulada por lá. Eu desconfio que tem muita coisa acumulada na tua casa. E olha o que Jesus diz sobre isso. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Pare de olhar as vitrines e olhe para as aves do céu. Pare de olhar para os anúncios comerciais e olhe para as aves do céu. Ou então, Mateus 6,28, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
olhe menos os mostruários das lojas, os anúncios, e olhe mais para os lírios do campo, para as flores. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade de consumo. Todos nós estamos inseridos numa sociedade que se move pelo consumo. Sim, se todo mundo parar de consumir, quebra tudo, né? É um caos. Então nós temos que consumir. Agora, o que a sociedade de consumo faz? Ela te incentiva a consumir mais, e mais, e mais. E parece, Daila, que quem não consome não é feliz. Se você não comprar aquela roupa, aquele aparelho eletrônico, aquele carro, aquilo não sei o quê, você não é feliz. Parece que se você não tiver aquele último lançamento, você não é feliz. Por quê? Porque há uma pressão para que você consuma. E meus irmãos, o problema não é consumir. O problema é que isso tem preço. Não existe almoço grátis. Não existe promoção de graça. Sempre vem um boleto. Aliás, lembre-se que os boletos sempre vencem, né? Como diz aquela piada, seja como um boleto, ele sempre vai vencer. E meus irmãos, e essa sociedade de consumo, ela se move para que você se endivide, para que você gaste mais, para que você tenha uma fatura cada vez maior do teu cartão de crédito, tenha cada vez mais pressão, tem que fazer cada vez mais empréstimo consignado, tem que cada vez mais usar o cheque especial do banco e ficar endividado, ficar pressionado. Tem até algumas pessoas que dizem, estou estressado, o que eu faço? Vou para o shopping. Não, está estressado? Vai para o parque, vai ler a Bíblia, vai caminhar, vai fazer outra coisa, que não gere gasto, que não gere despesa. E aqui, meus irmãos, eu quero começar a falar aqui algumas coisas bem objetivas para você. Primeira delas, consuma para viver, ao invés de viver para consumir. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que vivem para consumir. E vivem para pagar boleto. Vivem para estar endividados. Vivem preocupados. Vivem adoecendo por causa da pressão financeira. Porque todo mundo que compra sabe que tem que pagar. Ok, você sai feliz quando compra, mas depois vai vir o boleto, vai vir a fatura. E aí vem a pressão, aí vem o medo, a ansiedade, aí vem a preocupação. E meus irmãos, muitas coisas que as pessoas compram. Eu estudo psicologia, eu vejo isso lá, né, sobre as técnicas, né, de como induzir a pessoa a comprar. E sabe uma coisa muito comum que se usa em nossa sociedade de consumo? É a comparação. Então, se o fulano tem, eu também tenho que ter. Se o fulano comprou, eu também tenho que comprar. Ah, se aquele artista diz que é bom, eu tenho que usar aquela roupa, comprar aquele perfume, comprar aquele telefone, comprar aquele carro, comprar aquele não sei o quê. Porque alguém tá dizendo que é importante. E sabe uma coisa que eu acho tola, mas muito comum em nosso meio, é que as pessoas compram para impressionar um outro. Elas compram pensando no que o meu amigo vai dizer, no que o meu parente vai dizer, o meu colega vai dizer. Ei, se você compra para impressionar, lamento te dizer, você é escravo do consumismo. Você está comprando não o que você precisa, você está comprando para impressionar alguém. E eu já falei aqui várias vezes, meus irmãos, e eu não sou sovina, pelo contrário, eu não sou miserável, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, qualquer coisa que você não precise, é caro. Está em promoção, se eu não preciso, é caro. Se eu não preciso, é caro. Qualquer coisa que eu não preciso, é caro. Ah, tem uma promoção no site, mas eu estou precisando? Não, então, eu não vou nem olhar, é caro. E eu queria te dar um conselho pastoral de alguém que quer te ajudar. Antes de você fazer uma nova compra, uma nova dívida, pergunte a você e ao Espírito Santo: será que eu realmente preciso disso?
será que eu preciso disso? Será que isso vai ser tão importante assim? Será que eu preciso? Porque às vezes, meus irmãos, a gente compra não porque está precisando, mas por pressão, por comparação, por estímulo externo. E aí depois, sabe o que acontece? Vem a culpa, vem a pressão de ter que pagar, vem a preocupação, vem a falta de dinheiro. Por isso, seja muito pragmático. Aprenda com Jesus a simplicidade da vida, a não consumir, a não acumular de forma desnecessária. Compre apenas aquilo que você precisa. Segundo filtro, compre aquilo que você pode pagar. E compre com domínio próprio e sabedoria. É isso. Se você não pode pagar, eu vou parcelar em 24 vezes. Se eu não posso pagar, eu não compro. Simples. Meus irmãos, eu não vim aqui querer controlar o teu dinheiro. Eu nem sei quanto você ganha, eu nem sei qual é a tua fatura, nem estou interessado nisso. Mas eu vim aqui para te dar uma advertência. Não deixe que o consumismo controle a sua vida. Não deixe que eu controle a sua vida, nem tampouco o consumismo. Nem tampouco a pressão do mercado, nem tampouco a pressão da mídia. Não deixe que a pressão externa te faça comprar o que você não precisa ou o que você não pode pagar. Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? Eu quero te dizer agora uma palavra bíblica, tá? Olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Guarda isso. Palavra para você levar para a tua vida. O Evangelho nos diz que o nosso valor não está naquilo que compramos, mas naquilo que somos. Alguém aqui entendeu? Vou repetir. Comprar algo não vai te fazer mais amado por Deus. Comprar algo não vai te fazer você ser mais amado por alguém. O nosso valor, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, é por aquilo que nós somos. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. É isso que nos dá o valor. Não é a roupa que você carrega, o carro que você veste, o relógio, o telefone, o sapato, não é isso. Por isso, meus irmãos, lembre-se, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, o cristianismo não é sobre acumular, é sobre repartir. O Evangelho não é sobre ostentar, é sobre satisfação e contentamento. O cristianismo não é sobre ter, mas é sobre ser. O cristianismo não é sobre complicar, aliás, o cristianismo é sobre simplificar e não complicar. O cristianismo é o caminho para encontrar satisfação. Satisfação. Sabe o que é uma pessoa madura espiritualmente? Uma pessoa satisfeita. Satisfeita em Jesus. Satisfeita pelo que Ele já me deu, pelo que eu tenho, pelo que eu vou fazer. Satisfeito. Não é o que eu vou comprar que vai me deixar mais feliz, mas é quem eu sou, quem habita em mim, quem me comprou. Ei, alguém já te comprou. Alguém te comprou. Lembre-se que a paz do Senhor, a paz que Jesus prometeu, não está no shopping, não está nos sites de compra, não está na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre. A paz que você precisa está no coração de quem conhece Jesus. Lembra aquela música? A verdadeira paz só tem aquele. Como é que é? Quem lembra? Quem lembra? Aí vai. É o amor. Aleluia, amém. Uou! Olha só, gente, o consumismo, eu vou terminar com essa frase, esse ponto. O consumismo promete felicidade, mas ele entrega, sabe o quê? Endividamento e ansiedade. Eu tenho certeza que pessoas ansiosas em nosso meio aqui, ó. Olha o dedinho aí, ó. Olha o dedinho passando, ó. Alguns ansiosos em nosso meio.
são ansiosos porque estão endividados. E quem está endividado, tirando algumas exceções, é porque comprou o que não podia pagar. É porque comprou, talvez, o que não era necessário. E aí se endividou. E aí fica endividado. Alguns, e aqui em Brasília, eu já sei que isso é um problema social. Muita gente está endividada por causa de empréstimo consignado. Pegou empréstimo para pagar em 120 prestações. Meu irmão, não acaba nunca, 10 anos pagando. 120, 96, é aquele negócio que vai te deixar ansioso, porque vai durar 10 anos, vai durar 5 anos, vai durar 8 anos. Então, se você não pode, não compra. Não precisa, não compra. Seja senhor e não escravo do consumismo, amém? Consuma para viver, mas não viva para consumir, amém? Segundo desafio nosso para ter uma vida simples: mais cristianismo, mais evangelho e menos o que? Egoísmo. Menos egoísmo. Jesus nos falou sobre egoísmo. Jesus nos deu um princípio que vale para muitas áreas da vida, muitas decisões. Qual é o princípio? Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Ajude o outro como você gostaria de ser ajudado. Compreenda o outro como você gostaria de ser compreendido. Isso é mais evangelho e menos egoísmo. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ei, deixa eu falar uma coisa. Só valoriza a misericórdia quem já precisou dela. Alguém aqui entendeu? Vou repetir, acho que alguém aqui não entendeu. Só valoriza a misericórdia quem já precisou dela. Eu já precisei de misericórdia. Por isso eu quero dar misericórdia, eu quero repartir misericórdia. Isso é o cristianismo: misericórdia, altruísmo, solidariedade, compaixão, graça. Jesus diz o seguinte, Mateus 7: pois a mesma medida que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que usarem, será usada para medir vocês. Eu já conheci gente que era extremamente rigoroso com os outros, mas extremamente permissivo consigo. Ou seja, para os outros, a dureza, né? A crítica, aquilo que era mais severo. Agora, para mim, tudo está valendo. Ou então, como se diz, né? Em outros ambientes, né? Aos outros o rigor da lei, para mim as benesses da lei. Não, a mesma medida que você usar para o outro, Deus vai usar com você. Mais cristianismo, menos egoísmo. O egoísmo, meus irmãos, ele isola. O amor aproxima. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é alguém que tem poucos amigos, alguém que anda sozinho, isolado, talvez, é possível que isso é resultado de uma vida extremamente individualista e egoísta. Porque pessoas altruístas, pessoas com compaixão, pessoas misericordiosas, via de regra, estão cercadas de outras pessoas. Então, se você é alguém muito isolado, faça uma autoavaliação. Será? Quem sabe, talvez, eu não estou sendo muito egoísta e estou me isolando, estou ficando sozinho. Porque, meus irmãos, ninguém aguenta ficar do lado de alguém egoísta. Ninguém aguenta conviver com alguém que só quer o seu bem e que o outro se lasque. Ninguém aguenta isso. O egoísmo constrói muros. O amor constrói pontes. O egoísmo me isola. O amor me aproxima dos outros. A vida não é sobre o que conseguimos para nós mesmos,
mas é sobre o que nós compartilhamos com os outros. O valor, a riqueza da vida não está em acumular, mas está em compartilhar com os outros. Sempre que eu reparto uma alegria, ela aumenta. Sempre que eu reparto uma bênção, ela aumenta. O sentido da vida não está em acumular, mas em compartilhar alegrias, vitórias, oportunidades com outras pessoas. Então seja menos egoísta e mais altruísta. Menos egoísmo e mais cristianismo. O egoísmo leva à indiferença. Não é comigo, estou nem aí, ele que se vire, ele que dê um jeito. Já o amor leva à solidariedade. Quem ama se importa, quem ama vai ajudar, quem ama vai pensar um jeito de fazer, vai buscar alguma forma. E meus irmãos, quem é o nosso grande modelo sobre isso? Jesus. Jesus não pensou em si. Se ele pensasse em si, não teria nascido homem, vivido entre os pobres, vivido e morrido por nós. Ele pensou em nós. Jesus não pensou em si, pensou em você. Lembre-se da oração de Jesus aqui em Mateus, no Sermão da Montanha. Como é que ele ensina a orar? Pai nosso. Jesus vem nos lembrar que o Pai não é só meu. Deus não é só meu. Deus é meu Pai, mas é Pai também da Dani, do André, do Alexandre, da Dai, do Ferreira. Pai nosso. Pai nosso. Até na oração, Jesus nos ensina a pensar no outro. Amém, gente? Estão comigo? Terceiro conselho de Jesus, para quem subiu a montanha hoje. Primeiro, mais cristianismo e menos o quê? Segundo, mais cristianismo e menos? Terceiro, mais cristianismo e menos ativismo. Menos ativismo. Palavras de Jesus, Mateus 7, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui bem séria. Por vezes, nós só estamos enchendo a nossa agenda de compromissos, mas não estamos enchendo a nossa vida de frutos. Alguém entendeu? Por vezes, alguém só está ficando ocupado, mas não está frutificando. Não confunda agenda cheia com frutos. Não confunda muitos compromissos com estar dando fruto. Jesus disse que o nosso propósito é o quê? Dar bons frutos. A boa árvore vai dar bons frutos. A boa árvore vai dar frutos de justiça, frutos de pessoas se convertendo, frutos de pessoas crescendo na fé, frutos de misericórdia, enfim, ela vai estar mostrando de forma visível a consequência da sua fé, vai estar gerando frutos. Tem pessoas que só estão gerando trabalho, compromisso, agenda cheia, mas não tem frutos para apresentar. E isso, meus irmãos, tem que servir de alerta para nós. Eu não quero ser alguém muito ocupado com aquilo que não é importante e não está dando os frutos que Jesus espera de mim. Por isso, meus irmãos, o Evangelho nos convida a um equilíbrio. Qual é o equilíbrio do Evangelho? O equilíbrio está entre servir e descansar em Jesus. Se eu servir e descansar em Jesus, eu vou gerar bons frutos. Agora, se eu só servir, e servir pelo serviço,
servir só para ficar ocupado, só para encher a minha agenda de compromissos. Aí, meus irmãos, eu não aprendi a descansar em Jesus. Não aprendi a ter os resultados de Jesus. Não aprendi a fazer aquilo que é a boa parte. Só aprendi a ficar ocupado. Já falei aqui muitas vezes. Quem não ora, se cansa. Quem ora, descansa. Descansar em Jesus é saber dizer não para o ativismo. É saber dizer sim para a boa parte. Descansar em Jesus é saber que agora é tempo de orar e não de ficar me ocupando. É saber que agora é tempo de fazer algo, porque eu já orei antes sobre isso. É tempo de aprender a servir e a descansar. Um discípulo maduro, um discípulo espiritual, é alguém que sabe discernir o que é serviço e o que é ativismo. Um discípulo cristão maduro é capaz de dizer não ao ativismo, mas dizer sim para aquilo que é importante. Meus irmãos, se você estiver ocupado demais com aquilo que não é importante, que não é prioridade, você não terá tempo para fazer aquilo que é prioridade. Alguém entendeu? Se você ficar muito ocupado fazendo o que não é prioridade, vai faltar tempo para evangelizar, para orar, para buscar Deus, para fazer o bem. Aí falta tempo, porque você vai estar ocupado demais com coisas que não são tão importantes. E por fim, para terminar esse ponto, eu quero dizer que algumas pessoas aqui precisam fazer uma avaliação sincera no seu coração sobre o porquê estão fazendo o que fazem. Porque eu já vi, ao longo da minha vida, muitas pessoas se envolverem demais com a obra de Deus para fugir, como fuga, para fugir da sua casa, para fugir de Deus. Sim, como assim? Ele prefere ficar ocupado do que orar. Ele prefere ficar ocupado do que ficar buscando a Deus. Ele prefere ficar ocupado do que ir lá ouvir o seu filho, do que ir lá ouvir o seu cônjuge, do que ir lá fazer outras tarefas importantes também. Então cuidado para que o ministério não seja uma fuga. Ele tem que ser um serviço consciente, sustentável, saudável, que faça a diferença. Tem momentos que vai ter sacrifício, sim. O sacrifício faz parte. Mas ele não é contínuo, não é todo o tempo. É em momentos específicos, pontuais. Porque nós temos que estar muito mais preocupado em dar bons frutos do que em estar ocupado. Amém, gente? Portanto, mais cristianismo e menos o quê? Segundo, mais cristianismo e menos. Terceiro, mais cristianismo e menos. E por fim, mais cristianismo e menos exibicionismo. Eu procurei uma palavra melhor, mas não achei. Então vai essa mesmo. Menos exibicionismo. Jesus falou 3 vezes no Sermão da Montanha: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Essa é a chave. Mateus 6:1. Depois ele fala de novo sobre orar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem o quê? Vistos, notados. Depois, quando ele fala sobre jejum, a mesma coisa. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois mudam a aparência e o rosto a fim de que sejam vistos. Ei, a obra de Deus, o evangelho, o trabalho do Senhor, você faz não para ser visto, você faz porque você foi chamado para fazer, e isso é suficiente, amém? Você não faz para ganhar like no Instagram, você não faz para impressionar alguém,
Você não faz para mostrar que você é melhor que o outro. Você faz porque essa é a nossa missão, é o nosso chamado. Simples assim. Nem tudo que é vivido é para ser postado. Algumas coisas são para você guardar na memória. Sério, confia nisso, acredita. Meus irmãos, as redes sociais, quando você não sabe usá-las, elas vão te aprisionar, você vai ficar preso a elas, você vai passar tempo demais nelas, você vai ficar gastando energia demais com elas. Sim, você pode usar a rede social para inspirar, para informar, sim, pode. Agora, não use para se exibir. Não pense que a sua necessidade de ser visto vai fazer você alguém melhor. Não vai. Eu ouvi, essa frase aqui nem é minha, é de um professor meu que falou o seguinte: a necessidade de ser visto pode estar escondendo o medo de ser esquecido. Tem gente que tem tanta necessidade de se mostrar, de se aparecer, que talvez aquilo revela uma carência enorme, um medo de ser esquecido. Por isso que ele tem que estar sempre em evidência, sempre mostrando algo de si, sempre falando que ele é melhor, que ele fez algo maior. Sabe aquela pessoa que tu conta: eu corri 10 quilômetros, eu corri 20, eu comprei uma calça, eu comprei 3. É aquela necessidade de sempre, parece que tem que ser visto. Ei, cuidado. Isso é uma carência doente, é um coração carente, é um coração infantilizado. Se a sua felicidade e a sua espiritualidade dependerem de curtidas de seguidores, talvez a sua felicidade e a sua espiritualidade não sejam reais, sejam apenas uma fantasia. Se a sua espiritualidade depende de uma foto com os olhos fechados, de um joelho, não depende disso. Quem se preocupa demais em parecer espiritual e feliz, muitas vezes pode esquecer do que é realmente ser feliz e ser espiritual. Cuidado com a necessidade e a busca de se exibir demais. Cuidado. Não seja refém, escravo das redes sociais, escravo da aprovação dos outros, escravo de ter o aplauso de outros. Não. Aprenda que o teu valor está em Jesus. E deixa eu falar uma lição aqui do Sermão da Montanha. Jesus diz o seguinte: quem busca ser visto pelos outros já recebeu a sua recompensa. Agora, quem busca ser visto pelo Pai Celestial receberá dele a recompensa. Ei, eu quero receber a recompensa do céu. Eu quero ser visto por Jesus. Eu quero ouvir dele: servo bom e fiel. Eu quero ouvir dele: valeu a pena. Eu quero ouvir dele que o que eu fiz honrou o seu nome. Isso é mais importante que ganhar reconhecimento de alguns. Ei, deixa eu falar aqui agora algo como seu pastor, seu amigo. Cuidado também para não se expor demais e começar a perder o senso da discrição e da pureza, que são virtudes cristãs. A sensualidade, o sensualismo, a sexualidade exacerbada, fora do padrão bíblico, ela também é uma armadilha. E tem gente que está exibindo demais a sua sensualidade. Cuidado. Para quem você quer se mostrar? Para quem você quer se exibir? Cuidado. Pergunte ao seu coração sobre isso. Eu não sou um censurador de ninguém, mas eu quero te dar um conselho como um amigo seu, como um pastor, como alguém um pouco experimentado na vida. Cuidado com o que você está exibindo. Cuidado com o teu coração.
Cuidado com as conversinhas que aquilo pode gerar. Cuidado com os comentários que aquilo pode estar proporcionando. Amém, gente? Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós temos estudado lá nos grupos de discipulado, que estão lá no módulo 3, que vida simples não é apenas uma opção, mas é uma disciplina espiritual. Olha para mim aqui. Talvez você ouviu a vida inteira que disciplina espiritual é orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, que isso é disciplina espiritual. Isso é ou não é? Isso é disciplina espiritual ou não? Realmente, você ouviu e está certo. Agora, talvez você não tenha ainda entendido que vida simples também é uma disciplina espiritual. E aqui tem uma chave que pode mudar a tua vida, se você entender isso. Muitas pessoas não conseguem exercitar a disciplina da oração, da leitura bíblica, da evangelização, do jejum. Sabe por quê? Porque não tem vida simples. Tem vida muito ocupada. Tem vida muito acelerada. Tem uma vida tão corrida, tão complexa, tão complicada, que aí não sobra tempo ou energia para viver as outras disciplinas espirituais. Normalmente, quem diz eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, é porque tem uma vida complicada, porque trabalha demais, porque está muito ocupado, porque está fazendo coisa que talvez não precisasse fazer, porque está muito endividado e está correndo atrás para dar um jeito. E aí falta energia, tempo para fazer aquilo que é importante. Sabe qual é o desafio dessa noite para você? É você ter a coragem de olhar para a tua agenda. Ter a coragem de olhar para a tua fatura do cartão de crédito. Ter a coragem de olhar para o teu perfil na rede social. E fazer a seguinte avaliação: será que isso está complicando a minha vida? Ou será que isso está me ajudando a ter uma vida mais simples? Sério, se você viver uma vida mais simples, do ponto de vista econômico, você não vai ter tanta pressão financeira e vai poder descansar, vai poder fazer coisas que você quer fazer. Se você não for tão ocupado com tanta coisa, você vai ter tempo para fazer coisas que você quer fazer e não consegue fazer. Vida simples. Tenha coragem de fazer uma avaliação sincera da tua agenda, dos teus gastos, das tuas prioridades e confrontá-las com o estilo de vida que Jesus nos convida a fazer. Amém? Meus irmãos, eu tenho procurado simplificar a minha vida. Eu tenho dito não para um monte de coisa, para fazer aquilo que é importante. Eu tenho deixado de comprar um monte de coisa, para não ficar preocupado e ansioso em ter que pagar isso depois. Eu tenho procurado usar a minha rede social para inspirar, não para me exibir. Eu tenho procurado fazer escolhas pensando no outro e não apenas em mim. Por quê? Porque eu quero viver uma vida mais simples, mais leve. Eu não quero adoecer, não quero infartar, não quero morrer porque fiquei ocupado demais, porque fiquei correndo demais, fiquei endividado demais. Não, eu quero combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Eu fiz essa semana 26 anos de ministério pastoral. Obrigado pelas mensagens de carinho que alguns mandaram para mim. E sabe, o que eu celebro é que são 26 anos servindo a Jesus. Não em alta performance, não sendo brilhante, não sendo extraordinário, mas sendo constante.
sendo fiel, sendo esforçado, mas fazendo as coisas de uma forma que não envergonhe o Evangelho, que não cause escândalo para ninguém e que colabore para que eu possa completar a minha missão de forma íntegra, de forma correta e ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Ei, esse é um bom plano a longo prazo. Um bom plano a longo prazo é pensar na eternidade, é pensar, eu quero chegar lá, honrando meu Senhor, fazendo o que é importante e vivendo a vida que realmente vale a pena ser vivida.